Diz a palavra do Senhor, vamos ler. Êxodo 20. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, perdoe qualquer pecado neste momento que houver em nossa alma, pelo sangue de Jesus, seu Filho. Nos conceda, Senhor, a sua bênção, a sua graça, da sua palavra, da sua porção, Senhor. Fale conosco, nós rogamos, queremos conhecer mais de sua vontade e mais dos seus atributos, da sua pessoa tão bendita, tão santa. Que assim seja para a nossa edificação, para a sua glória, não só agora, mas no estudo de todos esses mandamentos que o Senhor nos deu. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Vamos lá, meus irmãos. Nós, hoje, com a graça do Senhor, eu vou completar a parte final da pergunta 108, da resposta, né? Da pergunta 108, que fala assim, lá no finalzinho já. Bem como o desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso, e segundo a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Então hoje nós vamos tratar desse assunto, e se Deus permitir, se tiver tempo, vamos avançar mais um pouquinho para, já começando a pergunta 109, mas principalmente esse ponto hoje. Bom, irmãos, só uma rápida revisão. Nós estamos estudando os 10 mandamentos usando 2 documentos reformados, o Catecismo Ortodoxo e o Catecismo Maior, que é essa folha aqui. O Catecismo Ortodoxo é da apostila que vocês têm, né? Então nós vamos fazendo esse revezamento. Cada mandamento nós lemos um, depois lemos o outro. E o Catecismo Maior, ele é maior mesmo. Ele tem uma extensão de detalhes de cada mandamento. E já o Catecismo Ortodoxo, ele trata de alguns pontos essenciais. Então, o que é que nós aprendemos já aqui? São 10 mandamentos. A primeira parte dos mandamentos trata sobre Deus, que são os 4 primeiros mandamentos. E a segunda parte trata sobre a nossa relação com os homens. Então, a primeira parte, a relação com Deus, e a segunda parte, a relação com os homens. Esses mandamentos, eles não são meramente regras morais, mas são expressão da nossa gratidão a Deus. Não são, portanto, para nós alcançarmos através de boas obras a salvação, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus,
mas é uma expressão de gratidão porque nós já fomos salvos. Então nós amamos ao Senhor, nós queremos viver em santidade. Hoje à noite eu vou falar de santidade na exposição bíblica de hoje à noite, e a santidade é o quê? É aprender a andar nos caminhos do Senhor, e os caminhos do Senhor estão nos seus mandamentos. Então, irmãos, nós já fomos salvos, já fomos justificados e estamos sendo agora santificados. Esse é o caminho da santificação. Então, nós estamos aprendendo esses mandamentos, que é exatamente a vontade de Deus para a nossa vida. Sobre o primeiro mandamento, nós vimos que o primeiro mandamento ele trata sobre o objeto da nossa adoração, ou a quem nós devemos adorar. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de ti. Esse é o primeiro mandamento. Esse mandamento ele é o primeiro, não somente em ordem, mas também, podemos dizer assim, em importância e em sentido. Ele dá sentido a todos os outros mandamentos. Cada um de nós aqui adora. E desde Adão, nós adoramos ídolos. Portanto, a primeira questão, quando uma pessoa é convertida ao Evangelho, a primeira coisa que acontece nela é que ela se converte dos ídolos para Deus. Então, não tenha outro Deus. Adore só o Senhor. Esse é o mandamento primeiro e é o que vai dar sentido aos outros. Porque eu adoro ao Senhor e não mais aos ídolos. Agora, o segundo mandamento vai tratar, depois nós vamos ver os outros, mas o segundo mandamento vai tratar da forma em que eu vou adorar a Deus, especialmente no culto público, mas isso envolve também toda a minha vida, porque em toda a minha vida eu estou adorando a Deus em tudo que faço. Mas em relação ao culto público, o segundo mandamento diz: não farás imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu, do que há embaixo na terra, nem das coisas que há debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Então, este mandamento, como nós vimos no Catecismo Ortodoxo, ele está nos ensinando o quê? Primeiro, que Deus não quer que nós façamos imagem no culto, porque as imagens, elas limitam Deus. Não deve ter imagem no culto, no ambiente de culto. Nem mesmo tentando representar o verdadeiro Deus, porque como Deus é eterno e espírito, ele é infinito, a imagem ela é uma coisa finita, nós não poderíamos jamais representar Deus com algo finito, ainda mais produzido por nós. Então isso é afrontar a Deus. Deus, a forma de adoração, então, olha só, eu devo adorar a Deus. Tem três pontos essenciais em todo culto, né? Lembra que eu já falei para vocês várias vezes aqui na igreja? Primeiro, quem eu vou adorar. Segundo, é que eu devo adorar com o coração, quer dizer, a minha atitude, algo interno. E terceiro, é a forma da adoração. Como é que eu expresso essa adoração? Essa forma no culto público, ela tem que ser de acordo com Deus. Por isso que o culto, ele é em espírito e em verdade. Então, eu não posso adorar Deus através de uma imagem, porque a imagem limitaria Deus. Isso, então, por isso que ele proíbe. Ele é espírito, eterno, infinito, e eu não devo tentar representar Deus de uma forma, em forma de imagem, ou representar deuses, o que for, porque tudo isso, na verdade, é idolatria. Eu estou criando um Deus falso para mim, por isso que é proibido. Vimos no Catecismo Ortodoxo que isso também quer dizer que se Deus ele limita o uso de imagem no culto, significa que Deus está determinando como ele deve ser adorado, a forma do culto, que é o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos. Por que nós temos esses elementos do culto? Por que nós oramos, lemos a Bíblia durante o culto, temos a leitura contínua das Escrituras, de manhã o Antigo Testamento, à noite o Novo Testamento? Por que temos pregação, estudo bíblico? Por que nós temos a ceia do Senhor? Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Por que nós temos esses elementos? Porque nós inventamos? Não. Porque Deus, ele determinou na sua palavra esses elementos do culto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, temos aprendido isso. Agora, quais são, o que nós devemos fazer com relação a esses elementos? É isso que vai responder a pergunta 108.
Vamos ler 108 então. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar, guardar puros, inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Então é isso que nós temos que fazer em primeiro lugar, já estudamos aqui. Nós temos que receber esses mandamentos de Deus, esses preceitos que dizem o que nós devemos fazer. Temos que receber. Além de que receber, nós temos que observar. Nós temos que cumprir esses preceitos. Além de observar, nós temos que guardar. Nós temos que protegê-los, porque é nossa tendência querer inventar coisas. Então, nós temos que proteger esses preceitos que Deus dá, esses elementos do culto que Deus dá, tanto do nosso próprio coração como do coração de outros homens, para que eles sejam mantidos na igreja da forma como tem que ser, como Deus prescreveu. Como é que Deus quer que nós cultuemos a Ele? Nós temos que guardar esses preceitos. Quais são esses elementos do culto? Aqui o nosso catecismo, ele continua dizendo assim: todo culto, todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra, especialmente, aí ele vai tratar dos elementos: oração, ação de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica, o ouvir da palavra de Deus, a administração, recepção dos sacramentos ou das ordenanças, que é o batismo e a ceia, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a Ele. Existem elementos ordinários e extraordinários. Ordinários é aqueles que sempre nós fazemos, que é oração, ler a Bíblia, pregar, cantar, administrar os sacramentos. E existem aqueles elementos, atos de culto, que são extraordinários em ocasiões especiais, que é o jejum religioso e o jurar em nome de Deus e fazer votos a eles. Então já estudamos isso aqui, irmãos. Agora vamos tratar da última parte da pergunta, da resposta, que diz: bem como desaprovar, detestar, opor-nos a todo culto falso, e segundo a posição e vocação de remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Sobre isso, então, eu preciso falar da nossa responsabilidade. Todos vocês que estão aqui, eu e vocês, nós temos responsabilidade em adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Observe aqui, irmãos, algo muito importante que a palavra vai nos ensinar. Quando Deus diz aqui no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É muito interessante, porque esse versículo, não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, mas ele coloca primeiro a responsabilidade de cada um em cumprir esse mandamento. Ele diz, não farás. Isso aqui é para todos, para que todos cumpram este mandamento. Mas no finalzinho, quando ele diz assim, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, os que guardam os meus mandamentos. Isso aqui fala da responsabilidade dos pais. Vocês percebem isso? Né? Então, além de ele mostrar uma responsabilidade que diz respeito a cada um de nós, sem exceção, mas aqui ele destaca que Deus pode trazer bênçãos ou maldições às gerações seguintes em relação a este mandamento. Então, no sentido de que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Existe aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas o que eu quero só chamar a atenção dos irmãos é que existe uma responsabilidade paternal. Nós lemos ainda há pouco sobre as gerações, genealogias, que falam de gerações. A Bíblia vai falar
vai mostrar que é uma felicidade, é uma alegria quando uma pessoa, quando uma criança tem um pai temente a Deus, uma mãe temente a Deus. Mas é muito triste quando uma criança não tem. O exemplo dos pais, né? A condução dos pais de família. Quando eu digo pais, eu estou me referindo tanto ao homem como à mulher, aos pais de uma criança. É muito importante e eu vou chamar a atenção de vocês nisso. O catecismo, ele vai dizer assim: nós devemos receber, observar e guardar esses elementos de culto. E aí ele diz os elementos. E no finalzinho, ele fala que dentro disso, de guardar esses elementos, nós temos que tomar uma atitude em relação ao culto falso. Então, deixa eu colocar a coisa para vocês que existe no mundo. No mundo não existe só coisas boas. No mundo existe coisas muito ruins também. No mundo existe a saúde, mas no mundo também existe a doença. O mundo é assim, nesse mundo de pecado. No mundo existe os atos de benefício de um ser humano com relação a outro ser humano. No trabalho, pela graça comum de Deus, em várias circunstâncias, nós vivemos no mundo roda dessa maneira, como um maquinário em que cada peça está beneficiando as outras peças. E nós estamos sendo ajudados por uma quantidade enorme de pessoas, por exemplo, agora mesmo, só para esse sistema elétrico funcionar, tem gente trabalhando, né? Então, todo o tempo tem pessoas nos ajudando, nos beneficiando. No mundo existe isso, mas existem também assassinos, estupradores, ladrões, enganadores. Em relação ao culto, é a mesma coisa. Em relação ao culto, existe o culto verdadeiro, mas também existe o culto falso. Existe aquilo que agrada ao Senhor, que glorifica o nome dele e que nos traz bênção e edificação. E existe aquilo que nos traz prejuízo em termos de culto. Em termos de culto. Eu queria agora que você pensasse, meu querido irmão, Deus nos chama aqui para nós recebermos, observarmos e guardarmos o verdadeiro culto. Percebe isso? Recebermos, observarmos e guardarmos o verdadeiro culto. Mas nós também temos que ter uma atitude com relação ao falso culto. Porque o falso culto, ele vai tentar minar e atacar o verdadeiro culto e torná-lo, então, em falso culto também. A grande tentação da igreja ao longo das eras e das gerações, se nós formos estudar a história da igreja, se você pega, por exemplo, você pega o culto como era no Novo Testamento, aliás, até antes disso, vamos pegar o Antigo Testamento, quando Deus dá a lei para Moisés, dá as ordenanças de culto, diz como deve ser adorado, logo o povo se corrompe. Logo no início ali, antes mesmo de ele dar muitas determinações, logo no início, as pessoas, elas fazem o quê? Um bezerro de ouro. Elas deturpam o culto. Existe uma tendência no ser humano de ir minando a vontade de Deus, porque o coração humano, ele é teimoso, ele é perigoso, e ele gosta de inventar ídolos. Então, meus irmãos, nós temos que tomar uma atitude, primeiro com relação a nós mesmos, de lutarmos contra as nossas próprias tendências de falsificar o culto. E também lutarmos contra tendências que vêm de fora. Então, tendências que vêm de dentro de nós, nossas tendências, nosso próprio coração, que é enganoso e que não quer cultuar a Deus muitas vezes, e das tendências também que vêm dos outros, as influências. Eu disse para vocês lá do Antigo Testamento, mas quando nós chegamos no Novo Testamento e na história da igreja, longa história da igreja, nós vamos ver um culto simples, em espírito e em verdade, cheio de glória de Deus no Atos dos Apóstolos, mas logo depois que nós começamos a estudar os movimentos teológicos e o que aconteceu após a morte dos apóstolos, e até durante a própria vida dos apóstolos, que eles lutaram muito também contra isso, nós vamos descobrir que logo as igrejas foram se desviando e foram trazendo um culto falso lá de fora, dos pagãos,
né? Porque assim como no antigo Israel, o perigo eram os pagãos que estavam então em volta, aqueles povos que não tinham a lei de Deus, e que, por exemplo, irmãos, tinha cultos tão terríveis e tão absurdos que eles chegavam a pegar os seus bebezinhos, as suas crianças e oferecer para os deuses. E teve gente em Israel que chegou a fazer isso, irmão. É uma deturpação, é uma coisa assim extrema, um culto horroroso, absurdo, né? Mas eles fizeram isso. O ser humano ele é capaz de chegar a coisas absurdas. Ninguém duvide da capacidade do ser humano de fazer coisas horríveis, inclusive em nome de Deus. Então, nós temos que tomar um cuidado bem sério, né? Bem mesmo assim. Temos que nos determinar isso para, com relação a nós, individualmente, nós lutarmos contra toda a falsificação. Agora, como vamos fazer isso, irmãos? Eu quero dizer para vocês, e antes de eu entrar aqui nesse detalhe, um ponto importante é que o culto, como Paulo vai falar, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, né? Vamos dar uma olhada aqui, Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, texto muito conhecido nosso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom exortar, que reparte, faça com liberalidade, que preside com cuidado, que exercita a misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, diz o Senhor. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos progredir mais um pouquinho no 13? Eu estou fazendo isso com um propósito aqui, que eu vou já dizer para vocês. No 13 ele diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são para terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. E por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra e honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei.
Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tudo isso é culto. É o culto que ele fala lá no capítulo 12, culto racional. Isso quer dizer que nós não estamos cultuando só aqui, mas nós estamos cultuando quando nós servimos nossos irmãos depois do culto, quando nós perdoamos os inimigos, quando nós damos de comer para o nosso inimigo quando ele tem fome, quando nós não nos vingamos, mas entregamos a justiça para Deus, quando nós nos sujeitamos às autoridades. E aí vai embora. Tudo na vida é culto. Ou você está cultuando a Deus, ou você está cultuando um ídolo. Então, quando eu estou falando de forma de culto, não pense os irmãos, é preciso destacar isso, que a forma de culto é só aqui, nos elementos do culto público. O culto público, deixa eu explicar para vocês, é o ápice da minha vida de culto. Por isso que eu devo guardar o dia do Senhor, por isso que eu não devo perder os cultos na igreja, porque é o momento mais importante da semana. É o culto público, é a adoração, é o dia do Senhor. Não devo perder isso por nada, meus irmãos. Eu quero passar essa mensagem e conscientizar vocês fortemente sobre isso. O dia do Senhor ele é muitíssimo importante. Ele é um momento em que nós nos reunimos com a igreja para adorar esse Deus. É o ápice da nossa vida de culto. Mas, quando eu saio daqui, amanhã vocês vão estudar, vão para a faculdade, vão trabalhar, vão varrer a casa, vão cuidar de filho, vão cuidar de pai, de mãe, vão ter os seus afazeres normais do cotidiano. É isso aqui que Paulo está falando. Paulo está falando culto racional. Ele passa 11 capítulos tratando de doutrina. A carta aos Romanos se divide capítulo 1 ao 11, doutrina, capítulo 12 a 16, prática. Doutrina sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a salvação. E aí a prática, que é uma vida de acordo com essa doutrina. Isto é, você agora sabe, conhece a Deus, viva de acordo com o Evangelho. Viva uma vida de culto. Então, meus irmãos, a primeira defesa do culto que nós devemos ter é vivê-la. Viver, quer dizer, viver o culto, viver uma vida de culto. Esse é o ponto que eu quero destacar aos irmãos. Antes de nós avançarmos aqui neste assunto, não sei se eu vou completar hoje, mas eu vou até onde for possível. Seria hipocrisia, por exemplo, alguém lutar meramente pelos elementos do culto, sem ter uma vida de culto. Os elementos do culto devem ser defendidos. O culto público é o ápice da minha vida de adoração e eu devo fazê-lo de maneira apropriada a Deus. Mas seria hipocrisia se eu fosse simplesmente um defensor do culto público, como está escrito na Bíblia, mas lá fora a minha vida não é um culto. A primeira defesa do culto, ou podemos dizer, a verdadeira defesa do culto é quando eu entendo que o culto público ele é o ápice, mas a minha vida toda é um culto. Aqui eu vou deixar todo o resto para eu pensar só em Deus, para eu cantar hinos para Deus, para eu orar a Ele, para eu ouvir a sua palavra. É como os antigos diziam, é a feira da alma. Mas eu saio daqui para agora viver na minha vida de acordo com o que eu aprendi dele no dia do Senhor. Eu vou lendo a minha Bíblia todo dia também, ter um momento devocional, meditar. Então eu tenho que equilibrar essas coisas. Então eu chamo os irmãos para defenderem-se do falso culto, e esse falso culto não está só no culto público, esse falso culto está em todos os lugares. Quando vocês vão para a faculdade de vocês que estão estudando, lá vocês vão encontrar muitos colegas de vocês que adoram ídolos, inclusive adoram o curso universitário que eles estão fazendo, ou adoram o dinheiro que eles vão poder ganhar quando eles se formarem. Eles fazem aquilo não para Deus, mas eles fazem aquilo nem por amor ao próximo. Lembra que Paulo está dizendo? Olha o que ele diz aqui no versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é
o amor. O que é o culto? As duas tábuas da lei, irmãos, as duas tábuas da lei que Jesus resumiu em amar a Deus e amar ao próximo. O cristão, ele é o único, porque que ele ama a Deus, ele vai verdadeiramente amar o próximo. O cristão, porque ele adora a Deus, ele vai adorar o próximo. Então ele vai ver tudo nessa perspectiva. Se ele faz um curso universitário, se ele tem um trabalho dele, se ele casa e tem os seus filhos, ele faz tudo nessa perspectiva. Ele faz por amor a Deus. E aí ele vai aprender a servir o próximo, amar o próximo, fazer o bem para o próximo. Então, vocês estudantes, eu digo isso para vocês, tem aqui os jovens, né? Estão estudando, façam para Deus. Comece a defender o culto verdadeiro lá na faculdade de vocês, mostrando que vocês não estão fazendo isso apenas para ganhar dinheiro, ou para ter uma formação, ou para ganhar coisas boas nessa vida. Sim, isso é um meio de vida, você vai trabalhar, isso é honesto, isso é correto, você estudar para ter sua profissão, e ganhar o seu dinheiro, tudo é bom e tudo é certo, mas não faça disso um ídolo. Quando vocês casarem, não façam do seu cônjuge um ídolo. Quando vocês tiverem filhos, não façam dos seus filhos ídolos. Quando vocês tiverem construir uma casa, não façam das suas casas ídolos. Comprar um carro, não faça do seu carro ídolo. Irmãos, isso é a defesa do culto. O mundo aí fora, eles vivem para os seus ídolos. Por isso que eles não estão aqui. Por que as pessoas não vão para a igreja? Por que as pessoas não guardam o dia do Senhor? Porque elas não guardam, elas não adoram a Deus a semana inteira. Olha, você pensa assim, eu queria tanto que o meu amigo, que o fulano ciclano viesse para a igreja comigo. Ore por ele, porque primeiro ele tem que ser convertido, ele tem que ser atraído pelo Espírito Santo, porque por ele mesmo, ele acha isso aqui que nós estamos fazendo agora a coisa mais chata do mundo. Ficar cantando salmos, hinos, orando, e não tem nada aqui para a gente ver, se tem uma casa simples, e lê a Bíblia, explica a Bíblia, isso aqui é chato para eles. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento de Deus. Porque o Deus deles é o dinheiro deles, é a família deles, é o poder deles, é a profissão deles. Ele tem um monte de ídolos. E é claro que para eles, dia do Senhor, guardar o dia do Senhor. Quem é o Senhor? Você lembra de Faraó? Quando o Moisés com Arão chegou para eles e disse, nós viemos aqui em nome do Senhor, deixa aí o meu povo, e assim, assim, assim. Lembra o que Faraó falou para eles? Você lembra? Quem é o Senhor? Faraó não sabia quem é o Senhor. Faraó não temia o Senhor. Não existe culto, não existe guardar dia do Senhor, não existe culto público, não existe culto público de verdade, quando os ídolos, eles dirigem a vida das pessoas na casa, no trabalho, nos afazeres, no lazer. Quando as pessoas vivem para os ídolos, elas não têm interesse no culto público. Uma coisa corresponde à outra. Agora, o nosso coração é tão enganoso, irmãos, que nós podemos fazer como os fariseus, que eles eram religiosos e eles, em vez de adorar a Deus na religião, eles faziam da religião o seu ídolo. Eles faziam dos seus preceitos e sistemas religiosos o seu ídolo. E o que vocês viam nos fariseus? Vocês viam nos fariseus, nos religiosos, a falta de amor a Deus e ao próximo. Eles eram perversos, eles eram maus, eles eram cheios de idolatria. Essa é a vida do mundo. Então, eu queria enfatizar muito nessa manhã que a primeira luta sua contra o falso ídolo será lá na sua casa, será na sua relação com seu cônjuge, com seu filho, com seu vizinho, com seu colega de escola, de faculdade, de trabalho, na sua relação com seu dinheiro. O que o dinheiro é para você? É um ídolo? Ou você entende que o dinheiro é uma bênção de Deus que você deve usar para a glória de Deus? Então, a defesa do culto começa na vida. Não vai adiantar, é por isso que eu estou aqui tocando nesse ponto, antes de entrar na defesa do culto público. Dizer para os irmãos, enfatizar para os irmãos que essa defesa no culto público só será verdadeira se nós estivermos defendendo o culto na nossa vida. Se nós resistirmos ao falso culto que está lá fora, que está em todos os lugares, todos os setores da sociedade, está no meio acadêmico, na política, na religião, nas famílias. Tem um monte de ídolos, irmãos, que nós temos que lutar contra. E o nosso papel é esse, é lutarmos mesmo contra. Agora, como vamos fazê-lo? Como vamos realmente trabalhar nesse sentido?
A nossa confissão não, aqui no caso o catecismo maior, ele vai dizer os seguintes verbos. Vamos olhar agora para o texto, né, que vocês têm na mão. Ele vai dizer assim: como o desaprovar, detestar, opor-nos a todo culto falso. E segundo a posição e vocação de um, ou de cada um, podemos dizer, o remover tal culto de todos os símbolos de idolatria. Bom, tem dois movimentos aqui. Nós temos que no nosso coração desaprovar o culto falso, detestá-lo e nos opor a ele. Isso aqui, primeiro, é no coração, como eu disse para vocês. Então, nós temos que, na nossa vida, a vida é um culto, como eu disse, nos opor ao culto falso. Como? Resistindo a ele. Eu não vou fazer nada para os ídolos, mas como Paulo diz aqui em Romanos 13, não há autoridade que não venha de Deus, por isso que eu vou respeitá-la. Eu vou servir a Deus, inclusive respeitando as autoridades. Eu vou me opor no meu coração, eu vou desaprovar a idolatria na vida dos outros e na minha própria vida. Eu vou desaprovar os ídolos, eu vou detestar os ídolos. Eu vou me opor a isso. Isso tem também uma aplicação agora no culto público. Então, se nós andarmos aqui, mesmo nesse bairro, e entrarmos em várias comunidades chamadas cristãs, nós vamos ver muita coisa que não está na Bíblia sendo feita nos cultos. Muita coisa, irmãos. Aqui mesmo no nosso bairro, Tapanã. Entramos aí nas igrejas, agora nesse domingo de manhã, nós vamos ver, em vez do verdadeiro culto, nós vamos ver muita idolatria, em nome de Deus, em nome de Cristo, se dizendo cristão, porque, na verdade, a maioria dos cultos do nosso tempo, e não só no meio romano, mas no meio protestante, isso aí é uma coisa generalizada, a maioria dos cultos, irmãos, é feito para o homem, não para Deus. É feito para agradar as pessoas. É feito para atrair multidões, é feito para que as pessoas se sintam bem. Os dirigentes dos cultos, eles não pensam assim, como é que Deus quer ser adorado? Eles pensam, como é que as pessoas querem o culto? O que vai agradar as pessoas? E aí eles vão colocando elementos no culto que não estão na Bíblia, mas que agradam as pessoas. Vamos colocar isso aqui agrada as pessoas, isso aqui chama atenção, atrai multidão. É o chamado pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquele pensamento que diz assim, o que importa é atrair as pessoas, não interessa como. Os fins justificam os meios. Então eu quero atrair as pessoas, eu quero encher o meu local de culto, então eu vou fazer um culto agradável. Eu vou oferecer um culto que agrada aos homens que lá fora eles servem, eles idolatram o dinheiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer... Lembra que eu disse para vocês que há uma relação entre a vida e o culto público? Por exemplo, uma doutrina que diz que Deus vai fazer todo mundo rico. Todo mundo rico. Que se você der uma oferta de fé para uma determinada igreja, você vai ficar rico. Isso agrada aquele que já idolatra o dinheiro. Então a vida dele toda, como ele trata a família dele, como ele trata o trabalho dele, é idolatria ao dinheiro. E aí ele vai, então, tem lá uma comunidade chamada cristã que ensina para ele que ele vai ficar rico, que Jesus quer fazer ele rico, próspero, ter muito dinheiro, e que aí basta ele dar uma oferta abundante para a igreja que ele vai ficar rico. Isso agrada o coração dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquele culto é agradável a ele, porque ele já vive no ídolo do dinheiro na vida dele normal. Então ele vai para aquela igreja lá, ou ele vai para aquela comunidade chamada cristã, atraído por isso. E eu estou dando só um exemplo para vocês, mas isso acontece o tempo todo, meus irmãos. Então, quando diz aqui que nós temos que desaprovar, detestar e opor-nos, nós precisamos trazer isso para a nossa própria igreja. E em relação às outras igrejas também. Tudo relacionado à vida das pessoas e à nossa própria vida. De maneira que nós temos que colocar um ponto na nossa vida. Vamos adorar o Senhor no nosso dia a dia, fazendo tudo para a glória dele. E quanto ao culto público, vamos
buscar saber de Deus. Senhor nosso Deus, o que o Senhor ensina na sua palavra que é a forma que é agradável ao Senhor de culto, que o Senhor quer que seja adorado assim no culto público. Vamos receber essa palavra, vamos observá-la, vamos colocá-la em prática, vamos guardá-la das contaminações e, portanto, vamos nos opor, desaprovar, detestar e nos opor ao culto falso. Pastor, tem uma igreja ali que está fazendo dessa forma. Tem uma comunidade cristã que está fazendo dessa forma. E está dando certo lá. Certo em que sentido? Olha, está indo muita gente para lá, para o culto. E aqui a nossa igreja, quantas cadeiras vazias? Será que não devemos fazer assim também? Será que não devemos imitar aquela igreja? Às vezes uma igreja até de outro país, que chega para nós através de um livro, uma publicação, que eles descobriram um método de crescimento de igreja e de um culto atraente aos não crentes, aos sem igreja. Vamos então fazê-lo aqui? Meus irmãos, a questão não é o que dá certo. A questão é o que Deus prescreve. Porque nós devemos lembrar que muitas vezes na história da igreja, onde estava a multidão, não estava Deus. Tanto no antigo Israel como na história da igreja. E onde estava o remanescente. Nós temos que aprender muito a doutrina do remanescente. Muitas vezes na história de Israel e muitas vezes na história da igreja, onde está o remanescente, é ali que Deus está. Várias vezes nós vamos ter que pagar o preço de sermos vistos como pessoas que não querem seguir a cultura, que não querem seguir os modismos, mas a grande questão para nós é que nós temos que desaprovar qualquer coisa que não venha da Bíblia. E qualquer coisa que não vem da Bíblia, você pode ter certeza, se você buscar as raízes, você vai descobrir que aquilo é feito para algum ídolo. Como eu dei exemplo para vocês de igrejas da prosperidade. Aquilo é feito para um ídolo e não para Deus. A raiz daquele pragmatismo, daquela tentativa de encher a igreja a qualquer custo, a raiz, o que está lá por trás, é o ídolo que está no coração das pessoas, que está dirigindo aquele método. Nós temos que desaprovar isso, nós temos que detestar isso, nós temos que fazer tudo para Deus e, portanto, temos que implementar e guardar o verdadeiro culto ao Senhor, mesmo que as pessoas não gostem. O pecador não gosta, mas o pecador, que Deus está operando a graça no coração dele, ele vem e ele ouvirá e ele se converterá pela graça do Senhor. Porque o que converte as pessoas, porque o que traz as pessoas para a igreja não é o meu pragmatismo, nem os meus modismos, nem as minhas tentativas de agradar os pecadores. Se eu fizer isso, eu vou encher de pessoas, mas todas mortas espiritualmente. O que vai atrair as pessoas, lembra que Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei o mundo a mim. O que atrai as pessoas é o Espírito Santo. Quando ele mostra para o pecador que Jesus é o Salvador, que a necessidade que ele tem não é dinheiro, nem mesmo a saúde física, mas é resolver o problema dele com Deus, que ele precisa estar em paz com Deus, e que ele vai ter que prestar contas para esse Deus muito em breve no dia do juízo, e que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, e que é o amável Salvador. Quem conhece Jesus, quem ama Jesus, quem se alegra em Jesus, sabe que os ídolos são coisas insignificantes, são coisas que não devem ser buscadas e adoradas, e ele não quer saber mais daquilo, ele quer Cristo. Se nós temos que atrair as pessoas, nós temos que atrair as pessoas com Cristo,
porque elas precisam de Cristo. Nós temos que pregar Cristo a elas, nós temos que levar o Evangelho a elas, e nós temos que fazer um culto que se centralize assim em Cristo, em Deus, e seja para a glória de Deus, para que quando o pecador chegue aqui, você convidá-lo, e ele chegar a vir, eu quero incentivar muito aos irmãos, convidem seus amigos, eles não vão querer logo, mas ore por eles e convide, traga-os, né? Como diz lá a parábola, venha, traga eles, force-os a entrar, tem uma parábola que diz assim, né? Então convide os seus amigos, e quando eles chegarem aqui, eles vão ouvir o Evangelho, devem ouvir o Evangelho, devem nos ver, adorar a Deus, glorificar a Deus, e o Espírito Santo vai impactar o coração deles, não é por nós queremos agradar o pecado, os ídolos deles, isso não tem sentido, irmãos. O Espírito Santo vai mudar a vida deles, quando eles entenderem que eles precisam se converter dos ídolos para o Deus vivo, quando eles precisam saber quem é Cristo, conhecer Jesus e deixar os seus pecados. E é por isso que nós temos que remover, detestar, nos opor a todo culto falso. Eu vou falar só mais um pouquinho, porque a gente já vai concluir, e eu vou deixar para a semana que vem a segunda parte dessa recomendação. Vamos ler aqui, que diz assim, eu vou ler assim: bem como desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso. Ok. E segundo, a posição e vocação de cada um, remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Agora eu quero falar, eu vou só começar, e semana que vem nós vamos falar mais, sobre a nossa responsabilidade em relação a este receber, observar, guardar o verdadeiro culto e desaprovar, detestar e opor-se ao falso culto. Deus nos colocou em determinadas posições, e é nessas posições que nós temos que fazer isso. Temos tanto que preservar o verdadeiro culto, como opor-nos ao falso culto. Eu quero ler alguns textos aqui com vocês, e aí nós vamos fazer um breve comentário e encerrarmos nesta manhã. Vamos ver aqui, meus irmãos, Atos capítulo 17, versículo 16. Atos capítulo 17, versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Você percebe que Paulo estava em Atenas, ele viu toda aquela idolatria, e o coração dele, o Espírito Santo dele se agitava. Para ele aquilo era insuportável. Aí o que ele fez? Paulo era apóstolo, né? Foi pregar. Ele foi falar do verdadeiro culto, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo. Vamos ver outro texto aqui. Salmo 16, versículo 4. Salmo 16, versículo 4. Diz assim a palavra: as dores se multiplicarão àqueles que se apresentam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentarás a minha sorte. Eu não vou falar, eu não vou mencionar os falsos deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue. Eu não vou participar do culto falso. Isso diz respeito à nossa vida lá fora, como eu disse, em que eu não vou adorar dinheiro, que for. Eu não vou vender a minha alma para o dinheiro. Eu vou adorar o Senhor. E aqui no culto público,
eu vou desejar o verdadeiro culto. Não quero ter contato com nenhuma idolatria, com nenhum culto falso. Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, irmãos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 5. Pois assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. E finalmente, Isaías, capítulo 30, versículo 22, nós ficamos por aqui nessa manhã. Isaías, capítulo 30, versículo 22. Isaías 30, 22. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então tudo isso são textos bíblicos que dizem assim: nós temos que detestar o falso culto, nós temos que ter nenhum contato com ele. Agora, como vamos fazer isso? A semana que vem eu vou falar disso, tá bom? Na próxima aula da EBD. Porque o catecismo ele diz assim: segundo a posição e a vocação de cada um. E aí nós vamos falar disso. O que significa segundo a posição e a vocação de cada um de nós? Deus quer nos usar dentro do nosso papel para tanto lutar, implementar o verdadeiro culto, preservar o verdadeiro culto e remover o falso culto. Na semana que vem nós vamos falar disso, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, nos ajude. Tudo é graça, irmão. Nós estamos numa luta que é só graça de Deus. Que Deus nos ajude e nos fortaleça para nós fazermos exatamente isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós temos aí o privilégio mesmo, Senhor, de estudar este assunto, tratar dele. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor perdoe qualquer ídolo, qualquer idolatria do nosso coração, pelo sangue de seu Filho Jesus, que nos dê graça para nós sermos cada vez mais santificados, que significa servir ao Senhor, amar o próximo, servir o próximo para a sua glória. E em nome de Jesus, Pai Celestial, nos opor aos ídolos, tanto no nosso dia a dia, em nossas vidas, como também, Senhor, no culto público, que é o ápice da nossa vida de culto, de adoração. Senhor, nos fortaleça, nos abençoe assim. No Senhor Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Senhor, louvado seja o teu nome em Cristo. Amém.